Quando a gerente colocou o extrato diante de mim, eu ainda acreditava que havia algum engano. Uma cobrança duplicada, talvez. Mas minhas mãos começaram a tremer quando li. 2 passagens para Porto Seguro logo abaixo. Havia uma reserva de hotel para 5 noites. 2 dias antes, eu tinha pedido à minha filha que comprasse meu remédio para a pressão. Patrícia fechou minha bolsa e disse: "Mãe, conte seu dinheiro, está apertado. A senhora precisa aprender a economizar. Saí da farmácia sem o remédio. Senti vergonha de ter pedido. Fazia 8 meses que meu cartão ficava com ela para me ajudar. Patrícia dizia que eu podia cair em golpe, esquecer uma conta ou apertar algo errado no celular. Apontei para o extrato. Essas passagens foram compradas com o meu cartão. A gerente, Luciana, virou o monitor para mim e confirmou que a compra tinha sido autorizada pelo aplicativo instalado no celular da minha filha. E esse hotel foi pago da mesma forma, Dona Célia. Errei o número 2 vezes. Patrícia atendeu, apressada. "Mãe, estou ocupada. Aconteceu alguma coisa? Por que há 2 passagens para Porto Seguro no meu extrato?" Do outro lado, veio um silêncio comprido. Ouvi uma porta fechando. "Patrícia." "Mãe, não faça escândalo. Eu ia explicar." "Explicar o quê? Você disse que eu não tinha dinheiro para o remédio." Então ouvi Fábio, meu genro, falando ao fundo, sem saber que eu ainda estava na linha. Ela descobriu só as passagens, ouviu as transferências também. O telefone escorregou da minha mão e caiu sobre a mesa. Naquele instante, percebi que a ajuda da minha filha tinha destino. 2 poltronas em um avião onde eu nunca pisaria. Luciana puxou outra folha da impressora e apontou para uma sequência de retiradas. "Dona Célia, respire fundo. Passagens são apenas uma pequena parte. Há dinheiro saindo da sua conta há 8 meses. Olhei para aquela página sem entender como tantos valores podiam ter desaparecido. Mas eu ainda não sabia de tudo. Punda, minha filha não estava levando apenas minha aposentadoria. Ela já estava fazendo planos para minha casa. 8 meses antes, minha vida ainda cabia numa rotina simples. Eu acordava às 6, assava o café no coador de pano e colocava 2 fatias de pão francês na frigideira. Quem dizia que pão amanhecido ficava novo quando aquecido com paciência? Mesmo depois da morte dele, eu continuava preparando 2 xícaras. Percebia quando me sentava à mesa e via a cadeira vazia. Minha casa ficava num bairro antigo de Campinas, num terreno que meus pais me deixaram. Não era uma casa grande, mas cada canto carregava uma lembrança. A marca da altura de Patrícia ainda estava riscada na parede da cozinha. No quintal, vi o pé de limão que Joaquim plantou quando Gabriel nasceu. Minha aposentadoria de merendeira não dava para luxo. Mas eu nunca deixei uma conta atrasar. Guardava os recibos numa lata de biscoitos. Separava o dinheiro do mercado num envelope e conferia o extrato todo início de mês, até o dia em que quase caí num golpe. Um homem telefonou dizendo que alguém tinha tentado fazer uma compra no meu cartão. Falava rápido, via meu nome completo e pediu que eu confirmasse alguns números. Eu estava prestes a responder quando Teresa, minha vizinha, entrou para devolver uma travessa. Ela arrancou o telefone da minha mão. "Banco nenhum pede senha por ligação, Célia." Quando Patrícia soube, ficou desesperada. "Mãe, a senhora podia ter perdido tudo." "Mas não perdi, desta vez não." E na próxima, ela passou a tarde mexendo no meu celular, bloqueando números e instalando o aplicativo do banco. Antes de ir embora, sentou ao meu lado e segurou minhas mãos. "Deixe seu cartão comigo. Eu pago suas contas e mando todos os comprovantes. Só até a senhora se acostumar com essas coisas." Eu hesitei. "Ainda sei cuidar do que é meu, Patrícia." Ela me abraçou com força. "Eu sei, mãe. Só não quero que ninguém se aproveite da senhora." Foi essa frase que me convenceu. Entreguei o cartão e escrevi a senha num pedaço de papel arrancado da agenda da igreja. Patrícia dobrou o papel, colocou dentro da carteira e beijou minha testa.
Nos primeiros meses, tudo parecia funcionar. Ela pagava a luz, comprava meus remédios e deixava sacolas de mercado sobre a mesa. Ligava quase todas as noites, perguntando se eu tinha trancado o portão. Me sentia cuidada. Pouco a pouco, deixei de abrir os extratos. Desconfiar da minha única filha me parecia uma ingratidão. A ajuda começou a mudar de tom. Certa tarde, pedi dinheiro para comprar uma sandália. A minha estava com a sola descolando. Patrícia olhou para meus pés e respondeu: "A senhora já tem sapato suficiente." Eu ri, pensando que era brincadeira. Ela não riu. Semana seguinte, meu remédio acabou. Fui à farmácia sozinha e entreguei o cartão reserva que ainda guardava na bolsa. O atendente tentou uma vez, depois outra. "Dona Célia, a compra foi recusada. O remédio custava R$ 120. Voltei para casa com as mãos vazias. Naquela mesma noite, enquanto procurava uma mensagem de Gabriel, vi uma fotografia publicada por Patrícia. Minha filha aparecia sorrindo ao lado de Fábio. Aos pés dos dois, havia 2 malas novas. Quando vi as 2 malas na fotografia, tentei encontrar uma explicação que não ferisse tanto. Talvez fossem emprestadas. Talvez Patrícia e Fábio fossem viajar a trabalho. Talvez eu estivesse ligando coisas que não tinham relação. Passei a noite repetindo essas possibilidades, porque admitir a verdade seria admitir que minha filha estava economizando no meu remédio para gastar com ela mesma. Manhã seguinte, voltei ao banco. Enquanto esperava minha senha aparecer no painel, fiquei olhando para minhas mãos. Mãos marcadas por água quente, panelas pesadas e anos servindo merenda para crianças que, muitas vezes, chegavam à escola sem ter tomado café. Foi com aquelas mãos que eu criei Patrícia, quando ela tinha 8 anos. Joaquim perdeu o emprego na fábrica. Durante quase um ano, meu salário pagou tudo dentro de casa. Eu acordava antes das 5 para trabalhar na escola e, à noite, preparava coxinhas e empadas para vender aos vizinhos. Patrícia estudava na mesa da cozinha enquanto eu fechava as massas. "Mãe, quando eu crescer, vou comprar uma casa grande para a senhora." Eu sorria. "Não quero casa grande. Quero que você estude." Anos depois, quando ela passou na faculdade, faltou dinheiro para a matrícula. Vendi a corrente de ouro que minha mãe tinha me dado no meu casamento. Nunca contei isso a Patrícia. Quando ela se casou, Joaquim e eu pagamos parte da festa. Quando Gabriel nasceu, cuidei dele durante 4 anos para que ela não precisasse abandonar o emprego. E, quando o casal quis comprar um apartamento, tiramos dinheiro da nossa reserva para ajudar na entrada. Joaquim não gostou. "Célia, ajudar é uma coisa. Fazer por eles tudo o que deveriam fazer sozinhos é outra." Eu respondi como sempre respondia: "É nossa filha. Um dia, quando precisarmos, fará o mesmo por nós." Depois que ele morreu, Patrícia me abraçou diante do caixão e sussurrou: "Agora é a minha vez de cuidar da senhora." Foi por causa daquela promessa que entreguei o cartão. A gerente me chamou até a mesa e começou a mostrar as movimentações. Primeiro, transferência de R$ 600 para Fábio. Depois outra, de 800. No mês seguinte, 1.200. "Senhora reconhece esses valores?" ela perguntou. Balancei a cabeça. Nunca transferi dinheiro para o meu genro. Imprimiu mais 2 páginas. Havia pagamentos de combustível, restaurantes e compras parceladas que eu jamais tinha feito. O gerente passou o dedo pela soma final e falou com cuidado: "Dona Célia, até agora, o total ultrapassa R$ 13.000. 13.000. PCA." Eu pensei na corrente da minha mãe nas noites fazendo salgados e em cada vez que disse a Joaquim que nossa filha cuidaria de mim. Então a gerente destacou outra movimentação. Não era uma compra. Era o pagamento de uma taxa para emissão de documento. E o nome que aparecia na descrição era o meu. A taxa para emissão de documento ficou martelando na minha cabeça durante todo o caminho de volta. Ainda não sabia que documento era aquele, mas comecei a recordar pequenas situações que, até então,
Eu havia preferido tratar como cuidado. Trícia já não apenas pagava minhas contas. Ela decidia o que eu podia ou não fazer com o dinheiro que era meu. No supermercado, tirava produtos do carrinho sem perguntar. Para que comprar esse queijo, mãe? Tem o mais barato. Quando eu dizia que queria pintar o cabelo, franzia a testa. A senhora precisa mesmo gastar com isso? Até o café que eu gostava passou a ser considerado desperdício. Enquanto isso, Trícia aparecia com bolsas novas, fazia as unhas toda semana e publicava fotografias em restaurantes. Quando eu perguntava, dizia que Fábio havia recebido um dinheiro extra. Eu acreditava porque era mais fácil acreditar. Algumas semanas antes da ida ao banco, apareceu em casa, carregando uma pasta azul. Colocou 3 folhas sobre a mesa e entregou uma caneta. Assina aqui, mãe. Autorização para eu resolver as coisas, sem precisar trazer a senhora ao banco. Peguei os papéis, mas as letras eram pequenas. Fui procurar meus óculos. Não precisa ler tudo. É só uma formalidade. Aquela pressa me incomodou. É uma procuração? Patrícia respirou fundo, como se eu fosse uma criança teimosa. É uma autorização simples. Então vou ler com calma. Ela puxou as folhas de volta. A senhora confia mais em um papel do que na própria filha? Não respondi. 2 dias depois, entrei no carro dela para irmos ao mercado. No banco traseiro, encontrei uma folha amassada. Quando abri, li no alto: procuração com amplos poderes para movimentação bancária, administração e locação de imóvel. Meu coração apertou. Patrícia, que imóvel é esse? Ela arrancou o papel das minhas mãos. Esse é um modelo antigo do escritório. Não tem nada a ver com a senhora. Por que estava na sua pasta? Mãe, a senhora está procurando problema onde não existe. Naquele momento, senti vergonha por desconfiar. Agora, diante do extrato, senti vergonha por não ter insistido. Voltei à mesa da gerente e perguntei: minha filha tentou registrar alguma procuração em meu nome? Luciana ficou em silêncio por alguns segundos. Depois consultou o sistema. Não foi registrada nenhuma procuração. Mas houve uma reunião marcada por sua filha. Para tratar de quê? A gerente abaixou a voz. Perguntou quais documentos seriam necessários para administrar sua casa caso a senhora não pudesse mais cuidar dela. Senti o chão desaparecer sob meus pés. Minha filha não estava apenas usando meu cartão. Ela já queria descobrir como assumir o controle do teto, onde eu ainda dormia todas as noites. No domingo, parei o almoço, como fazia desde que Patrícia era criança. Coloquei o frango no forno, fiz arroz soltinho, feijão com louro e a farofa de cebola que Gabriel gostava. Por alguns minutos, enquanto arrumava a mesa, quase consegui fingir que seria apenas mais um encontro de família. Mas no lugar da travessa de salada, deixei uma pasta. Estavam o extrato, as 2 passagens, a reserva do hotel, os comprovantes das transferências e a cópia da procuração. Trícia percebeu a pasta assim que entrou. O que é isso, mãe? Senta. Fábio puxou a cadeira com impaciência. Gabriel ficou ao meu lado. Silêncio. Abri o extrato e empurrei as folhas para o centro da mesa. 13 mil reais saíram da minha conta. Quero saber por quê. Trícia olhou rapidamente para Fábio. Nós só pegamos emprestado. Emprestado sem pedir? A gente ia devolver. Apontei para as passagens. Pois de Porto Seguro. Fábio soltou o garfo sobre o prato. Dona Célia, a senhora tem casa própria, aposentadoria e dinheiro guardado. Se estávamos precisando respirar um pouco. Respirar em hotel com o dinheiro do meu remédio. Patrícia apertou os lábios. Mãe, precisa falar assim na frente do Gabriel. Foi você quem trouxe isso para dentro da família, não eu. Começou a dizer que as prestações do apartamento, estavam atrasadas, que Fábio tinha feito empréstimos, que tudo tinha ficado mais caro. Eu ouvi até o fim. Depois perguntei: por que não me pediu ajuda? Patrícia respondeu sem pensar: porque a senhora teria dito não. A frase ficou parada entre nós.
Então você sabia que eu não autorizaria. Eu sabia que a senhora não entenderia. Entender o quê? Perdeu a paciência. Que um dia tudo isso vai ser meu mesmo. Gabriel abaixou a cabeça. Foi naquele instante que compreendi. Minha filha não havia usado apenas o meu cartão. Ela tinha começado a gastar uma herança que eu ainda estava viva para possuir. Levantei-me, caminhei até a bolsa dela e estendi a mão. Quero meu cartão. Patrícia segurou a bolsa contra o corpo. Senhora não consegue cuidar disso sozinha. Eu consegui cuidar de você durante 39 anos. Ela me entregou o cartão com raiva. Fábio empurrou a cadeira para trás. Depois não venha pedir ajuda quando esquecer uma conta ou cair em outro golpe. Eles foram embora sem terminar o almoço. Gabriel saiu com os pais. Mas, antes de fechar o portão, olhou para mim de um jeito estranho. Parecia querer dizer alguma coisa. Naquela noite, recebi uma mensagem dele. Vó, não foi só a viagem. Logo depois, chegou outra. Eles querem tirar a senhora da sua casa. Na manhã seguinte, antes mesmo de eu terminar o café, meu telefone começou a tocar. Primeiro foi uma prima de Sorocaba. Célia, você está bem? Patrícia disse que você anda muito confusa. Depois ligou meu cunhado. Você não devia acusar sua filha desse jeito. Ela sempre cuidou de você. Quando abri o grupo da família no WhatsApp, entendi. Patrícia havia escrito que eu estava esquecida, agressiva e desconfiada. Disse que eu mesma tinha autorizado algumas compras e agora não me lembrava. Contou que estava preocupada com a minha saúde e que talvez eu já não devesse morar sozinha. Li a mensagem 3 vezes. Por alguns minutos, comecei a duvidar de mim mesma. Voltei ao quarto, abri a gaveta onde guardava o extrato e conferi cada linha. As passagens estavam ali, as transferências também. Mesmo assim, uma voz dentro de mim perguntava se eu poderia ter concordado com alguma coisa e esquecido. Era isso que mais doía. Patrícia não estava apenas tirando meu dinheiro. Estava tentando tirar minha confiança na minha própria memória. Na missa, sentei no último banco. O padre falava sobre perdão, mas eu não conseguia acompanhar. Sentia vergonha de contar o que havia acontecido. Vergonha de ter sido enganada pela filha que criei. Teresa percebeu meu silêncio quando voltei para casa. Você está com uma cara que não é sua. Contei tudo. Ela ouviu sem me interromper. Depois segurou meu braço. Célia, ser mãe não obriga ninguém a aceitar abuso. Ela é minha única filha. E você é a única mãe que ela tem. Isso não deu a ela o direito de roubar sua tranquilidade. No fim da tarde, Patrícia apareceu sem avisar. Entrou falando alto. A senhora precisa me devolver o cartão. Está criando um problema que não existe. Cartão é meu. A senhora não sabe usar aplicativo. Esquece senha. Quase caiu num golpe. Quer provar o quê? Por um instante, quase cedi. Talvez fosse mais fácil devolver o cartão, pedir desculpas à família e fingir que tudo tinha sido um mal-entendido. Então a campainha tocou. Gabriel. Ela entrou com uma mochila nas costas e o celular apertado na mão. Patrícia ficou pálida. O que você está fazendo aqui? Meu neto não respondeu. Veio até mim e disse: Vó, antes de devolver qualquer coisa, escute isto. Ele apertou a tela. Voz de Fábio preencheu a sala. Depois que ela assinar, a gente coloca a velha numa casa de repouso e aluga o imóvel. Olhei para Patrícia. Ela não negou. Só perguntou ao próprio filho: Há quanto tempo você está gravando a gente? Gabriel baixou o celular. Não desviou os olhos da mãe. Há tempo suficiente para eu saber que a avó corre perigo. Patrícia tentou tomar o aparelho da mão dele. Você não tinha o direito de gravar conversas dentro da nossa casa. Meu neto deu um passo para trás. E vocês tinham o direito de planejar a vida dela como se ela já tivesse morrido? Fábio não estava ali para responder. Patrícia ficou parada no meio da sala, procurando uma explicação que pudesse diminuir o que todos nós tínhamos acabado de ouvir. Sua avó não entende, disse ela. Nós só estávamos pensando no futuro. No futuro de quem? Perguntei.
Gabriel abriu a mochila e retirou algumas folhas impressas. Havia uma simulação mostrando quanto minha casa poderia render de aluguel. Em outra página, apareciam preços de instituições para idosos em cidades da região. A mais barata estava circulada com caneta azul. Tinha uma fraqueza nas pernas e precisei me sentar. Eles tinham calculado o valor da minha casa e o custo de me retirar dela. Trícia se aproximou. Mãe, não era uma decisão tomada. O Fábio estava desesperado por causa das dívidas. E você? Ela permaneceu em silêncio. Gabriel mostrou fotografias guardadas no celular. Numa delas, havia uma lista com meus documentos: identidade, CPF, comprovante de renda, escritura e certidão de óbito de Joaquim. Em outra, reconheci uma pasta antiga do meu marido, batidos. No centro da fotografia estava um envelope pardo com o nome do Dr. Renato. Levantei tão depressa que a cadeira arrastou no chão. Onde vocês encontraram isso? Patrícia olhou para o filho, irritada. Eram papéis antigos do inventário. Você disse que tinha jogado fora o que não servia. Depois da morte de Joaquim, ela havia levado alguns documentos. Deu dizendo que guardaria tudo para mim. Eu estava tão perdida naquela época que não perguntei mais nada. Peguei o telefone e procurei o número do advogado que tinha cuidado dos assuntos do meu marido. Dr. Renato atendeu depois do terceiro toque. Dona Célia, é realmente a senhora. A surpresa na voz dele me deixou assustada. Por que está falando assim? Tentei entrar em contato durante meses. Sua filha dizia que a senhora não queria conversar comigo. Patrícia virou o rosto. Apertei o telefone contra o ouvido. Conversar sobre o quê? Ele respirou fundo antes de responder. Antes de morrer, Kim fez um testamento público. Também deixou uma carta para a senhora. Meu coração pareceu parar. Eu nunca soube disso. Então venha ao meu escritório hoje. E não assine nenhum documento antes de me ouvir. Olhei para o envelope fotografado no celular de Gabriel. Todo. Minha filha acreditava que aqueles papéis lhe dariam o controle da minha casa. Joaquim havia deixado algo que ela nunca teve coragem de me mostrar. Segundo o advogado, o testamento não dizia o que Patrícia imaginava. O escritório do Dr. Renato ficava no centro de Campinas, no segundo andar de um prédio antigo. Subi as escadas devagar, Gabriel ao meu lado e Teresa segurando minha bolsa. Quando entramos, o advogado se levantou imediatamente. Dona Célia, sinto muito que a senhora tenha descoberto tudo dessa forma. Ele colocou sobre a mesa uma pasta grossa, fechada com elástico. Reconheci a letra de Joaquim numa etiqueta amarelada. Por alguns segundos, não consegui tocar nela. Dr. Renato explicou que meu marido o havia procurado quase um ano antes de morrer. Pordes, Joaquim estava preocupado com a maneira como Patrícia e Fábio lidavam com dinheiro. Houve um episódio que ele preferiu esconder da senhora, disse o advogado. Anos antes, Patrícia tinha pedido dinheiro ao pai para quitar uma dívida. Joaquim entregou a quantia. Depois descobriu que parte havia sido usada numa viagem. Fechei os olhos. Joaquim tinha tentado me alertar tantas vezes. Sempre defendia nossa filha. Ele não queria colocar a senhora contra Patrícia. Continuou o Dr. Renato. Também não queria que sua generosidade colocasse sua velhice em risco. O advogado abriu a pasta. Primeiro mostrou a escritura da minha casa. Este imóvel veio dos seus pais e está registrado exclusivamente em seu nome. Ele não fazia parte dos bens de Joaquim. A filha não pode administrar, alugar ou vender esta casa sem sua autorização. Senti o ar voltar aos meus pulmões. Depois, apresentou o testamento. Joaquim havia deixado um pequeno imóvel de aluguel. Enquanto eu vivesse, toda a renda seria minha. Parte disponível do patrimônio seria destinada a Gabriel. E Patrícia não poderia administrar o que pertencesse ao filho. Gabriel apertou minha mão. Meu avô fez isso por nós. Ele fez para proteger vocês dois, respondeu o advogado. Por fim, Dr. Renato retirou um envelope branco. Na frente, estava escrito apenas:
Para Célia. Abri com cuidado, a carta começava assim: Célia, sei que você perdoa, antes mesmo de ouvir um pedido de desculpas. O amor sem limites pode ensinar nossos filhos a acreditar que tudo lhes pertence. Proteja sua casa, sua velhice e sua paz. As palavras ficaram borradas pelas minhas lágrimas. Joaquim havia enxergado um perigo que eu me recusara a aceitar. Dr. Renato esperou até eu terminar a leitura. Depois apontou para os extratos. As passagens e o hotel ainda podem ser contestados. Precisamos agir hoje. Enxuguei o rosto e guardei a carta junto ao peito. Faça o que for necessário. Ele me olhou com seriedade. Isso significa enfrentar Patrícia diante da família inteira. A senhora está preparada? Pensei em todas as vezes que protegi minha filha das consequências. Então respondi: sei a vida impedindo que ela aprendesse a respeitar limites. Desta vez, não vou salvá-la da verdade. 2 dias depois, reuni a família na minha casa, usei a mesma mesa do almoço de domingo, mas não preparei frango, farofa nem sobremesa. Sobre a toalha, coloquei os extratos, os registros do banco, a cópia da procuração, as fotografias encontradas por Gabriel e o testamento de Joaquim. Dr. Renato sentou-se ao meu lado. Patrícia e Fábio chegaram juntos. Ela entrou com os olhos vermelhos. Parecia mais irritado do que arrependido. Isso é mesmo necessário? Patrícia perguntou. Respondi. Que você contou à família que eu estava confusa. Hoje todos vão ouvir a verdade. Meus parentes chegaram em silêncio. Alguns evitaram olhar para mim. Fábio apontou para Gabriel. E ele? Vai participar disso também? Meu neto ergueu o celular. Vou. Patrícia se levantou. Você gravou os próprios pais. Sabe o que fez? Gabriel respondeu com a voz trêmula. Gravei, porque vocês estavam tentando destruir a vida da minha avó. Dr. Renato pediu que todos permanecessem sentados. Primeiro, demonstrou as movimentações bancárias. Depois, explicou que nenhuma autorização havia sido dada para as transferências, as passagens ou para o hotel. Em seguida, Gabriel reproduziu o áudio, a voz de Fábio atravessou a sala. Depois que ela assinar, a gente coloca a velha numa casa de repouso e aluga o imóvel. Ninguém, falou minha prima, que havia me acusado de ingratidão, levou a mão à boca. E tentou reagir. Isso foi tirado de contexto. Qual contexto transforma minha mãe em um custo e a casa dela em renda? Patrícia perguntou. Ele olhou para ela com desprezo. Não se faça de vítima. Foi você quem pegou o cartão primeiro. Patrícia se virou para o marido. Foi você quem comprou as passagens. Os dois começaram a discutir, jogando a culpa um no outro. Batia a mão sobre a mesa. Chega. Todos se calaram. Vocês estão discutindo sobre quem usou meu dinheiro como se eu não estivesse aqui. Patrícia começou a chorar. Disse que o apartamento estava com prestações atrasadas. Fábio tinha feito empréstimos. Havia cobranças, juros e medo de perder tudo. Eu achei que a senhora acabaria ajudando, ela disse. Como sempre ajudou. Por isso não pediu. Ela abaixou a cabeça. Pensei que seria como receber uma parte da herança antes. Olhei diretamente para minha filha. Herança é o que alguém recebe depois que uma pessoa parte. O que vocês pegaram enquanto eu estava viva foi a minha confiança. Dr. Renato abriu o testamento e explicou que minha casa nunca pertencera a Joaquim e que Patrícia não tinha qualquer poder sobre ela. Também revelou que a renda do outro imóvel seria minha e que a parte destinada a Gabriel não poderia ser administrada pelos pais. Fábio empalideceu. Patrícia me encarou como se estivesse vendo, pela primeira vez, que eu não era um obusque entre ela e um patrimônio. Era dona da minha própria vida. Ela enxugou o rosto. A senhora vai denunciar a própria filha? Respirei fundo. Durante anos, havia confundido amor com proteção contra consequências. Desta vez, não. Vou fazer algo que deveria ter feito há muito tempo. Patrícia esperou. Vou deixar você responder pelas suas escolhas. Na manhã seguinte, voltei ao banco acompanhada por Dr. Renato.
Cancelei o cartão antigo. Troquei todas as senhas e retirei o acesso do celular de Patrícia. Impedi que qualquer movimentação acima de um valor mínimo exigisse minha presença ou uma confirmação feita diretamente comigo. O gerente contestou as passagens, a reserva do hotel e parte das compras que eu não reconhecia. Depois, fui ao cartório. Revoguei qualquer autorização que pudesse ter sido preparada em meu nome. E registrei, formalmente, que ninguém tinha permissão para administrar minha conta, minha aposentadoria ou minha casa. Dr. Renato guardou cópias da escritura, do testamento e da carta de Joaquim num cofre do escritório. Os documentos originais ficaram comigo, dentro de uma caixa de metal, cuja chave passei a carregar presa ao meu terço. Sim, não queria destruir Patrícia. Eu bem não permitiria que ela destruísse o resto da minha vida. As passagens para Porto Seguro foram canceladas. A reserva do hotel também. Quando Fábio soube, telefonou para mim. A senhora acabou com tudo. Não fui eu quem comprou uma viagem escondida. Nós vamos perder o apartamento. Então vocês terão de conversar com o banco e reorganizar as dívidas. A senhora poderia ajudar. Fechei os olhos por um instante. Aquela palavra ainda tinha força sobre mim. Ajudar, durante quase 40 anos, ela significou tirar de mim para evitar que minha filha sofresse. Esta vez, respondi. Ajudar não é pagar pela mentira de vocês. Com a orientação do advogado, registrei o ocorrido e aceitei um acordo de devolução do dinheiro retirado. Patrícia e Fábio teriam de restituir cada valor, com datas e parcelas definidas. Para pagar a primeira parte, venderam o carro mais novo. Patrícia tentou dizer aos parentes que eu estava exagerando. Mas ninguém a apoiou depois de ouvir o áudio e ver os documentos. Pio passou a culpá-la pela crise no casamento. Se você não tivesse pegado o cartão, nada disso teria acontecido. Ela respondeu que ele havia usado o dinheiro e preparado os papéis. Pela primeira vez, os dois já não conseguiam sustentar a mentira juntos. Também reorganizei meus bens. A renda do pequeno imóvel deixado por Joaquim passou a cair numa conta separada. Gabriel teria seus direitos protegidos, mas não receberia nada antes da hora. Batido, destinei ainda uma parte do que eu pudesse economizar a um projeto da paróquia que orientava idosos vítimas de abuso financeiro. Quando Teresa soube, sorriu. Agora você está usando sua dor para impedir que outra pessoa passe pelo mesmo. Algumas semanas depois, ouvi uma batida no portão. Patrícia estava sozinha, sem maquiagem, sem o carro novo e sem a firmeza de quem sempre tinha uma justificativa pronta. As mãos segurava as 2 passagens canceladas. Mãe, eu não vim pedir dinheiro. Fiquei parada, sem abrir o portão. Ela levantou os papéis e disse: vim devolver uma coisa que não cabe numa transferência bancária. Patrícia ficou do lado de fora do portão por alguns segundos, segurando as passagens canceladas, como quem carrega uma prova do próprio erro. Abri, mas não a abracei. Ela entrou devagar e colocou sobre a mesa o cartão antigo, cópia da chave da minha casa e uma pasta com os documentos que ainda estavam com ela. É tudo o que faltava devolver, disse. Depois sentou na cadeira onde Joaquim costumava tomar café e começou a chorar. Parecia abatido. Eu passei tanto tempo que não receberia quando a senhora morresse, que parei de agradecer por ainda ter minha mãe viva. Aquela frase me atingiu, mas não apagou o que tinha acontecido. Sentei diante dela. Eu amo você, Patrícia. Não vou chamar de amor aquilo que quase acabou comigo. Ela hastiu. Pela primeira vez, não tentou se justificar. Disse que começaria a devolver o dinheiro e procuraria ajuda para organizar as dívidas. Contou que o casamento com Fábio estava abalado. Eu não fiz perguntas. A vida dela precisava deixar de ser um problema que eu resolvia. Estabeleci limites claros. Patrícia não cuidaria mais das minhas contas. As visitas não envolveriam pedidos de dinheiro. Gabriel não seria usado como mensageiro. Confiança só voltaria com atitudes. Nos meses seguintes,
Ela pagou as primeiras parcelas do acordo. Nossa relação não voltou a ser como antes. Talvez nunca voltasse, mas deixou de ser construída sobre culpa. Eu também mudei. Comecei a frequentar encontros na paróquia que orientavam idosos a conferir extratos, proteger senhas e nunca assinar documentos sem ler. Numa dessas reuniões, uma senhora se segurou minha mão e disse: Eu entreguei meu cartão para o meu filho. Olhei para ela e respondi: Fomos ensinadas a entregar tudo pelos filhos. Mas preservar nossa dignidade também é uma forma de amar. No aniversário de Gabriel, comprei 2 passagens. Não eram de avião. Eram 2 passagens de ônibus para Aparecida. Quando conferi o extrato, não senti medo. Ri porque cada valor registrado ali representava uma decisão tomada por mim. Antes da viagem, levei uma flor ao túmulo de Joaquim. Você tentou me avisar. Eu demorei, mas aprendi. Ao amanhecer, entrei no ônibus ao lado do meu neto. Gabriel encostou a cabeça no meu ombro, como fazia quando era criança. Eu não tinha recuperado apenas o dinheiro. Tinha recuperado minha casa, minha voz e o direito de escolher o rumo da minha própria vida. A justiça não aconteceu porque minha família foi destruída. Aconteceu porque a verdade interrompeu o abuso e obrigou cada um a responder pelas próprias escolhas. Deus não me devolveu primeiro o dinheiro que levaram. Ele me devolveu a voz que eu havia entregado junto com o meu cartão.